Ele tentou disfarçar, mas o coração pesava a cada passo que dava em direção ao hotel mais luxuoso da cidade. Tudo ali parecia gritar que ele não pertencia àquele lugar. O brilho do mármore, os olhares rápidos, os ternos caros. Ainda assim, ele entrou. Não por curiosidade, nem por orgulho. Ele estava ali por medo. Medo de ver a filha sofrer. Medo de que aquele romance relâmpago fosse apenas mais uma história desigual, onde quem vem de baixo sempre sai machucado. Quando a filha contou que ia se casar com um jovem rico, conhecido havia só 3 meses, ele não conseguiu sorrir. Conhecia bem o mundo. Sabia como funcionavam as famílias tradicionais, os sobrenomes importantes, os preconceitos silenciosos. Ela, uma jovem negra da periferia, criada com esforço, dignidade e pouco dinheiro. Ele, herdeiro de uma fortuna, criado entre privilégios. Será que aquilo era amor de verdade ou apenas um capricho? Foi por isso que ele juntou as economias do mês e decidiu ir até um dos restaurantes da família do noivo. Queria ver com os próprios olhos, sentar como um cliente comum, observar, sentir. Entender se a filha estava segura. O que ele não imaginava era que antes mesmo de conhecer o futuro genro, enfrentaria o pior tipo de julgamento. E que isso mudaria tudo. Mas antes de continuar essa história que começa tensa e termina de um jeito que ninguém espera, me conta. De que cidade você está assistindo esse vídeo? E já aproveita para se inscrever no canal, porque histórias como essa fazem a gente repensar o mundo, os preconceitos e principalmente o que é caráter de verdade. O pai entrou no restaurante tentando parecer seguro, mas cada detalhe o deixava mais tenso. O cardápio tinha nomes difíceis, os preços eram absurdos e os outros clientes falavam baixo, como se dinheiro exigisse silêncio. Ele escolheu uma mesa no canto e respirou fundo. Não estava ali para causar confusão, só queria observar o ambiente onde o futuro da filha parecia estar sendo decidido. Você se sentiria confortável em um lugar assim? Logo percebeu alguns olhares atravessados. Não eram explícitos, mas eram claros. O tipo de julgamento silencioso que machuca mais do que palavras. Um garçom demorou a atendê-lo, passou 2 vezes pela mesa e fingiu não ver. Quando finalmente veio, falou rápido, sem olhar nos olhos. Aquilo confirmou os medos que ele tentava afastar desde que a filha falou em casamento. Enquanto aguardava o pedido, ele viu uma mulher bem vestida circulando pelo salão, cumprimentando funcionários com ar de autoridade. Algo nela incomodava. O olhar duro, a postura rígida, como se estivesse sempre avaliando quem merecia estar ali. Ela parou perto da mesa dele, analisou da cabeça aos pés e franziu o rosto sem disfarçar o desprezo. Foi então que ela se aproximou e disse em tom seco: "O senhor tem certeza de que está no lugar certo?" A pergunta veio carregada de julgamento. Ele respondeu com educação, dizendo que era cliente como qualquer outro. Ela soltou um sorriso irônico e rebateu: "Esse restaurante não é para qualquer um." O clima ficou pesado. O que você faria nessa situação? Ele sentiu o sangue ferver, mas se conteve. Pensou na filha, no motivo de estar ali. Não queria escândalo. Mesmo assim, a mulher continuou, sugerindo que ele fosse para outro lugar mais adequado. Aquilo já não era só grosseria, era humilhação. Alguns clientes começaram a prestar atenção. Algo estava prestes a acontecer. Sem saber, aquela mulher era a mãe do noivo de sua filha. E aquele encontro, cheio de tensão e preconceito, estava a poucos minutos de tomar um rumo completamente inesperado. Você acha que ele deveria se levantar e ir embora? Ou ficar até o fim? Ele decidiu ficar. Endireitou a postura e respondeu com calma: "Eu só vim jantar, como qualquer pessoa aqui." A mulher cruzou os braços, visivelmente irritada. "Há ambientes que exigem um certo padrão", disse, olhando ao redor, como se buscasse apoio invisível. O pai percebeu que não era sobre reserva ou etiqueta. Era sobre quem ele era.
Você já foi julgado sem abrir a boca? O garçom voltou, constrangido, e a mulher o interrompeu. Essa mesa não deveria estar ocupada. O funcionário hesitou, olhou para aquele homem humilde e depois para ela sem saber o que fazer. O silêncio pesou. O pai da noiva sentiu o velho medo de passar vergonha, mas algo dentro dele disse que recuar agora seria ensinar a filha a aceitar menos do que merece. Ele respirou fundo e falou firme: se existe alguma regra, me mostre, senão eu fico. Alguns clientes começaram a cochichar. A mulher deu uma risada curta. Você acha mesmo que pessoas como você pertencem a um lugar como esse? A frase cortou como lâmina. O que você responderia numa hora dessas? Antes que ele pudesse reagir, uma voz masculina surgiu atrás deles. Mãe, o que está acontecendo aqui? A mulher virou-se surpresa. O pai levantou os olhos e congelou. Era o jovem das fotos, o noivo de sua filha. Ele não sabia o que sentir primeiro, alívio, medo ou tensão. O rapaz analisou a cena rapidamente. A mãe começou a se explicar, dizendo que estava apenas mantendo o padrão do restaurante. O jovem franziu a testa, olhou para o pai de sua noiva, mesmo sem saber quem ele era, e depois para o garçom. Algo no clima o incomodou profundamente. Ele puxou uma cadeira e sentou-a à mesa do pai, gesto que chocou a todos. A partir dali, nada mais seria como antes. Você imagina o que ele disse em seguida? O jovem apoiou os cotovelos na mesa e falou num tom baixo, mas firme. Esse senhor foi desrespeitado? A mãe tentou sorrir, dizendo que era só um mal-entendido. Aqui recebemos clientes de alto nível, completou. O pai sentiu o rosto queimar. Não queria criar conflito, só entender quem cuidaria do coração da filha. O que você faria se estivesse no lugar dele? O rapaz virou o rosto devagar para a mãe. Alto nível de quê? Perguntou. O silêncio foi imediato. Alguns clientes pararam de comer. O garçom ficou imóvel. O jovem continuou. Porque se for de caráter, você está errando feio. A mãe arregalou os olhos, surpresa por ser contrariada em público. O pai percebeu que aquele jovem não era o mimado que ele temia. A mulher tentou se impor. Você não entende como essas coisas funcionam. Ele respondeu sem levantar a voz. Eu entendo muito bem, e entendo que isso soa como preconceito. A palavra caiu pesada. O pai engoliu em seco. Era a primeira vez que alguém o defendia assim, sem nem saber quem ele era. Você acha que isso é raro ou deveria ser o normal? O jovem então olhou diretamente para o pai. O senhor foi tratado com respeito quando chegou? Ele hesitou, mas respondeu com sinceridade. Não, bastou isso. O rapaz levantou-se de vez. Então está errado. E enquanto eu estiver aqui, isso não passa. A autoridade na voz dele deixou claro que não era só um funcionário qualquer. A mãe tentou encerrar o assunto, mas o jovem não deixou. Se esse restaurante representa nossa família, eu tenho vergonha do que estou vendo agora. O pai sentiu um nó na garganta. Ele ainda não sabia quem exatamente aquele jovem era ali dentro, mas começava a entender que sua filha talvez estivesse mais segura do que imaginava. E a revelação que viria a seguir mudaria tudo. O jovem respirou fundo e fez um gesto para o gerente se aproximar. Peça desculpas ao senhor, disse, apontando para o pai. A mãe tentou interromper, mas ele cortou. Agora! O gerente, visivelmente nervoso, obedeceu. O pai se sentiu pequeno e gigante ao mesmo tempo. Pequeno por estar ali deslocado, gigante por finalmente ser visto. Você acha que pedir desculpa em público muda algo de verdade? A mãe puxou o braço do filho e sussurrou irritada. Você está me desautorizando. Ele respondeu alto o suficiente para todos ouvirem. Estou corrigindo um erro. Alguns clientes trocaram olhares constrangidos. Outros balançaram a cabeça em concordância.
O pai pensou na filha, no medo que tinha de vê-la humilhada naquele mundo. Pela primeira vez, esse medo começou a rachar. O jovem voltou-se novamente para o pai. O senhor aceita sentar-se em uma mesa melhor? Ele quase recusou por hábito, mas algo no olhar do rapaz transmitia respeito genuíno. Aceitou. Enquanto caminhavam, a mãe permanecia rígida, como se tivesse perdido o controle da própria casa. Você acha que dinheiro dá mesmo o direito de julgar quem entra por uma porta? Sentados, o jovem pediu 2 cafés e disse: "Meu nome não importa agora. O que importa é que ninguém deve ser tratado assim." O pai respondeu com voz calma: "Eu só vim conhecer o lugar onde meu futuro genro trabalha." O jovem congelou por um segundo. "Seu futuro genro?" O silêncio voltou a tomar conta da mesa. O rapaz encarou o pai com atenção redobrada. "O nome da sua filha... qual é?" Quando o pai respondeu, o rosto do jovem mudou completamente. Era surpresa, emoção e responsabilidade, tudo misturado. Ele passou a mão no cabelo e sorriu nervoso. "Então, acho que precisamos conversar com mais calma." E naquele instante, o pai percebeu que a história estava longe de terminar, mas o final podia ser melhor do que ele imaginava. O jovem respirou fundo e falou com a voz embargada: "Ela é a mulher que eu amo." O pai sentiu o coração apertar. Não era um discurso ensaiado, era verdade crua. O rapaz continuou: "Se o senhor veio aqui com medo de que eu brincasse com os sentimentos dela, eu entendo. Mas eu nunca permitiria que ninguém a desrespeitasse, nem minha própria mãe." Você já viu alguém enfrentar a própria família por amor? A mãe tentou reagir, dizendo que só queria proteger o filho, mas ele foi direto: "Proteger não é humilhar. O que você fez hoje é exatamente o que pode machucar a mulher que eu escolhi para minha vida." O salão inteiro parecia em silêncio absoluto. A autoridade que ele demonstrava não vinha do dinheiro, mas do caráter. O pai percebeu isso com clareza. O jovem então se levantou e estendeu a mão. "Se o senhor permitir, quero muito jantar com você outro dia, com sua filha, sem disfarces." O pai apertou aquela mão com força. Não precisava de mais provas. Ele tinha acabado de ver como aquele homem reagia diante do preconceito, e isso dizia tudo. A mãe, agora sem argumentos, ficou para trás, obrigada a encarar o próprio reflexo. Pela primeira vez, entendeu que riqueza sem empatia constrói muros, não famílias. O pai se levantou, agradeceu e saiu do restaurante com passos mais leves do que quando entrou. Ao chegar em casa, ele abraçou a filha com força. Disse apenas: "Você escolheu bem." E naquele abraço estava a certeza de que amor de verdade não escolhe cor, origem ou conta bancária. Escolhe respeito. E você, o que achou da atitude desse jovem? Conta aqui nos comentários se isso mudou sua forma de ver relacionamentos entre mundos tão diferentes. E se você gosta de histórias como essa, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo.